Então vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4, do verso 1 até o verso 3. Diz assim o texto sagrado: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Vamos orar. Pai, obrigado por termos acesso à tua bendita palavra, e através dela sermos consolados, sermos exortados, sermos, ó Pai, edificados. Para tanto me usa como um instrumento teu, como um vaso de barro, para que eu possa, Pai querido, falar da parte do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico para com a tua igreja, que a tua igreja tenha o discernimento do teu Espírito, para reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro a ti, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Nós falamos na semana passada, aqui no final do capítulo 3, do verso 17 até o verso 21, onde nós vimos aqui a partir do verso 17 do capítulo 3, que Paulo ele nos mostra que ele se colocou como exemplo ali dos filipenses, mostrando que essa deve ser a característica de todo o cristão, nós colocarmos como exemplo para que os outros possam imitar a nós, desde que nós também venhamos imitar a Cristo. Ele chega no verso 18 e ele exorta ali os irmãos acerca dos falsos mestres que estavam adentrando ali nas igrejas e deturpando o Evangelho. Ele já havia dado essa exortação quando ele estivera na cidade de Filipe, e aqui por carta, novamente ele exorta aos irmãos. Grande era a sua preocupação em virtude do estrago que esses falsos mestres, falsos apóstolos estavam fazendo, distorcendo o Evangelho e trazendo prejuízo para com a igreja. E ele fala isso então no verso 18. E no verso 19, ele mostra então qual seria o fim deles, que vem a ser a perdição. Isso mostrando, resultando, caracterizando quem realmente eles eram falsos mestres, falsos apóstolos, por isso o final dele era a perdição. Paulo mostra que tanto no presente, como também no porvir, nós devemos estar separados deles. É verdade que em relação ao porvir, como eles têm a perdição que os espera, isso será feito pelo Senhor, mas no que diz respeito à separação que nós devemos ter enquanto estamos aqui, já é mais difícil, visto que eles são muito astutos, e por isso deve haver muito critério em relação a quem nós estamos ouvindo. Não basta você ouvir uma pregação, mas você buscar o discernimento do Senhor para saber o que você está ouvindo, se realmente vem da parte de Deus ou não. Ele fala isso no verso 19, mostrando que essas pessoas são egocêntricas, que o objetivo deles é realmente buscar a fama, o elogio, buscar a glória para si, cujo Deus dele era o ventre. No verso 20, o apóstolo Paulo, ele mostra a questão da cidade que está sendo preparada para nós, mostrando um incentivo a mais, se porventura nós precisássemos desse incentivo, mas ele coloca um incentivo a mais para nós perseverarmos e estarmos firmes no Senhor, que tem uma cidade, uma herança que está lá nos esperando. E por fim, no verso 21, ele mostra que os nossos corpos, eles serão transformados, semelhantes ao do próprio Senhor Jesus Cristo. Chegando agora no capítulo 4, verso 1, Paulo então, ele começa: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Esse portanto, que Paulo ele inicia aqui no verso 1, está ligando o que ele acabara de dizer nos versos 20 e no verso 21, quando ele diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
Portanto, ou seja, em virtude de nós termos uma herança incorruptível que nos está esperando, uma morada que está sendo preparada para nós. Portanto, devido nós iremos ter um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, devido ao poder do Senhor Jesus Cristo. Portanto, devido a essa glória no porvir, ele então diz aqui no verso 1: portanto, estais firmes no Senhor, amados. Que nós venhamos estar firmes, que nós venhamos estar continuando, perseverando no Senhor, porque nós temos uma glória que está nos esperando, nós temos uma herança incorruptível, há uma expectativa de nós termos um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus. Portanto, em virtude disso, que nós devíamos estar aqui firmes, é um estímulo para nós continuarmos firmes. Eu vejo que esse portanto é o mesmo que nós encontramos ali no final do capítulo 15 de 1 Coríntios, quando Paulo ele também exorta a igreja de Corinto quanto à ressurreição que nós iremos ter, quanto ao fato de nós iremos ter um corpo glorificado. E Paulo ele trabalha isso em 1 Coríntios, e no final do capítulo 1, chegando no verso 58, ele diz: portanto, em virtude de nós termos essa esperança, de termos um corpo glorificado, Paulo ele fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É esse mesmo portanto que nós vemos ali em 1 Coríntios capítulo 15, 58, é esse mesmo portanto que nós vemos aqui, é o mesmo contexto, é o mesmo motivo que ele nos estimula a nós perseverarmos, a continuarmos firmes, a não desistirmos, a estarmos continuamente olhando para a glória que nos está esperando. Portanto, devido a essa esperança, devido a essa expectativa de glória, devido à herança que nos está preparada, portanto, ele diz aqui no verso 1: estai firmes no Senhor. No verso 1 ele diz, portanto, meus amados e muito queridos irmãos. É interessante olhar Paulo, ele se dirigindo aqui à igreja de Filipos dessa forma, meus amados e muito queridos irmãos. Normalmente nós vemos Paulo ele sendo uma pessoa muito rígida. Paulo ele mostra a sua autoridade apostólica contra os erros doutrinários, contra esses falsos apóstolos. Aqui mesmo na carta de Filipenses ele os chama de cães, mostrando então a sua revolta, mostrando ali a sua autoridade contra esses falsos mestres, esses falsos apóstolos que estavam sendo introduzidos ali no meio da igreja. Paulo ele sempre foi rígido em relação à doutrina, mas olhando numa perspectiva pessoal, esse Paulo rígido em relação às doutrinas, rígido em relação à palavra de Deus, por outro lado, ele também é muito amoroso no seu convívio, no seu relacionamento com os irmãos. E ele diz: meus amados e muito queridos irmãos. Nós vemos essa mesma característica em Jesus Cristo. Jesus, ele também era rígido em relação aos falsos mestres, aos religiosos que não tinham Deus em seu coração, aquelas pessoas que aumentavam as cargas de mandamentos contrários à palavra de Deus em relação aos piedosos, e Jesus sempre era rígido em relação a eles. Temos um exemplo em Mateus capítulo 23, o verso 33, em que Jesus, ele falando a esses falsos mestres, se dirige a ele como serpentes e raça de víboras. Ele diz então no verso 33, Mateus 23, o verso 33: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É essa doutrina rígida, é essa autoridade em relação ao erro doutrinário. Mas no convívio, no relacionamento com os irmãos, nós vemos aqui um Jesus, ele amoroso, um Jesus acessível. Em João capítulo 13, o verso 33, o verso 23 diz: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus.
Ele é rígido em relação aos erros, ele mostra sua autoridade em relação à distorção do Evangelho, mas no convívio, no relacionamento com os irmãos, se mostra acessível, a ponto do próprio discípulo João poder deitar-se em seu ombro. Paulo, rígido em relação às doutrinas, mas no relacionamento, no convívio, ele os chama de amados e muito queridos irmãos. Há momentos em que devemos ser rígidos em relação aos erros doutrinários, mas no convívio, no relacionamento, devemos ser amorosos, acessíveis, mostrando esse relacionamento de intimidade em Cristo Jesus. Ele continua no verso 1: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Paulo, ele aqui demonstra a sua alegria, a sua satisfação por ver aquelas pessoas que haviam sido ganhos devido à sua instrumentalidade estarem perseverantes, estarem firmes no Senhor. E ele vê aos irmãos firmes, os irmãos perseverando, aqueles que eles ganhou para Cristo, estarem com o Senhor Jesus. Isso foi uma alegria para o apóstolo Paulo. Nós poderíamos estar trazendo também à mente pessoas que vocês ganharam para Cristo, pessoas que vocês levaram ao Evangelho, pessoas que vocês levaram a Cristo e hoje veem essas pessoas firmes no Senhor. Isso deve haver uma satisfação em nossos corações. É isso que Paulo ele demonstra que está realizado em relação a isso. 3 João, capítulo 3, o verso 4 diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Paulo então se regozijou, se alegrou por ver aqueles que foram ganhos devido à sua instrumentalidade estarem firmes no Senhor. Você pode se alegrar com alguém que você ganhou, que você levou a Cristo, e você vê essa pessoa firme no Senhor. Se você puder se lembrar dessa pessoa, é algo que deve também trazer gozo e alegria em nossos corações. E Paulo chama a eles de coroa, minha alegria e coroa. Paulo aqui o chama de coroa, pois essa é a expectativa dele, né, de receber uma coroa, ou receber aqui um galardão, pois é isso que é dado para aqueles que dão a sua vida em prol do reino de Deus. É a nossa expectativa, que em relação a nós estarmos nos doando, em relação a nós estarmos nos dedicando ao Evangelho, a nós estarmos colocando as nossas vidas à disposição do nosso Senhor. A nossa expectativa é que recebamos sim um galardão, uma coroa do Senhor, porque é isso que Ele tem prometido. Filipenses capítulo 2, o verso 16 diz: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Mateus capítulo 6, o verso 20 diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ajuntai tesouros no céu. É essa expectativa de que nós iremos ser galardoados por algo que nós fizemos aqui na terra. Ajuntamos então tesouros no céu. Sabemos que iremos ser recompensados. Não que isso seja um estímulo, ou que precisemos disso, mas em virtude do favor das promessas de Deus para nós. Ajuntarmos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. E Paulo fala aqui que esses filipenses, no qual foram ganhos devido à sua instrumentalidade, é a coroa dele. E ele termina então o verso 1: estais firmes no Senhor, amados. Não obstante Paulo ter elogiado a fé deles, quanto à perseverança, quanto a eles estarem firmes no Senhor, agora exorta que eles continuem firmes, que eles continuem perseverantes. Veja bem, por que a necessidade de nós perseverarmos na fé? Por que a necessidade de nós continuarmos firmes?
Porque há necessidade dessa exortação de nós nunca desistirmos. Eu vejo que podemos pontuar aqui, entre outros motivos, pelo menos dois. O primeiro é porque ninguém está isento da possibilidade de cair. O fato de nós nos consagrarmos, de nós nos santificarmos, de nós termos compromisso com a leitura, com a oração, não obstante a nossa vida de santidade, nós não estamos isentos de cairmos, de pecarmos, de errarmos, de titubearmos na fé. Por isso a necessidade de estarmos vigiando e perseverando continuamente em Cristo Jesus. Não há a possibilidade, não há um motivo para nós tentarmos desistir ou enfraquecermos. Nós não podemos nos dar ao luxo de desistirmos no meio do caminho. Há necessidade de perseverarmos continuamente. Essa falta de perseverança é uma possibilidade grande de cairmos, e ninguém está isento disso. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 12 diz: aquele pois que cuida estar em pé, olhe, não caia. Mateus capítulo 24, do verso 5 ao verso 13, diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não estamos isentos da possibilidade de cairmos, de sermos influenciados negativamente por esses falsos profetas, esses falsos mestres. Muitos irão esfriar, muitos desistirão no meio do caminho. Então essa exortação de Paulo, exortando-os para que eles perseverassem. Ninguém está isento dessa possibilidade de cair. E o segundo motivo sobre a nossa necessidade de perseverarmos é que a fé é uma condição presente. Veja bem, não basta você ter tido fé domingo passado, não basta você ter tido fé durante essa semana, e algo que você teve uma experiência verdadeira com Deus, ao ter lido a sua palavra, ao ter se ajoelhado diante de Deus no seu quarto, e ter aquela convicção que Deus te ouviu. Essa fé, essa comunhão, essa experiência que você teve com Deus, ficou na semana passada. Você precisa de fé para hoje. A fé, ela não é acumulativa. Você não pode somar a fé. Você não pode pensar nos seus feitos que você teve até agora, o quanto você já fez para Deus, o quanto você já trabalhou para Deus, o quanto Deus já te usou, o quanto através de você pessoas já foram abençoadas, as suas experiências de resposta de oração. Isso ficou para ontem. E a fé não se acumula. Você precisa de fé para hoje. Hoje você precisa ter uma experiência com Deus. Hoje você precisa se alimentar da sua palavra. Hoje você precisa de orar e buscar a Deus. Hoje você precisa de santidade. Hoje você precisa de se santificar. A experiência de fé, ela não é acumulativa. A fé é algo presente. Por isso, a necessidade de você perseverar na fé. É o que Paulo lhe diz: assim firmes, estais assim firmes no Senhor, amados. Não obstante elogiá-los, ele os exorta para continuarem firmes. Continue firme, porque você está sujeito a cair. Vigie, continue firme, porque a fé não é acumulativa. Você precisa de fé para hoje, e não se achegue diante de Deus mostrando o que você fez, mas o que você está fazendo hoje.
Hoje precisamos de fé. No verso 2, Paulo ele diz: e rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Os comentaristas, a maioria deles são unânimes em dizer que havia aqui uma discórdia entre essas duas mulheres, a Evódia e também a Sintique. E o objetivo de Paulo aqui é fazer com que houvesse uma reconciliação entre elas. Por isso que Paulo então cita os nomes das duas, para que as duas viessem a se reconciliar. E Paulo ele mostra aqui que essa reconciliação, ela deveria ser no Senhor. Deveria ser no Senhor. Entenda, qualquer outro tipo de reconciliação que não seja no Senhor, não é uma reconciliação verdadeira. As pessoas podem ter algum tipo de desavença, e depois elas se reconciliam, mas não se reconciliam no Senhor. Elas passam a se cumprimentar, elas passam a dar as mãos, a sentar do lado, a adorar a Deus juntos, mas não houve uma verdadeira reconciliação, se essa reconciliação ela não foi no Senhor. A reconciliação verdadeira, a reconciliação que é no Senhor, é algo que parte do coração, é uma restauração que cura as feridas, é uma reconciliação interior. Efésios capítulo 4, o verso 32, ele diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Semelhante da forma como você foi perdoado, assim como você reconhece que você foi alcançado pelo perdão divino, é dessa forma que você deve exercer o perdão também para com os outros. Por isso que deve haver essa reconciliação no Senhor. A reconciliação no Senhor, ela é única e verdadeira, porque independente de qualquer mal que alguém possa ter te feito, independente de qualquer ofensa que você pode ter tido, independente de qualquer pecado que alguém tenha cometido contra você, no Senhor é possível você perdoar e se reconciliar contra qualquer pessoa que te fez mal. Por isso que Paulo ele trabalha aqui a necessidade dessa reconciliação no Senhor. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 18, do verso 21 ao verso 35. É um texto longo, mas eu faço questão de estar lendo aqui para os irmãos. Mateus capítulo 18, do verso 21 ao verso 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. É a sua dívida que você tinha para com Deus. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. É assim que Deus fez para contigo, uma dívida que você não tinha condições de pagar. Ele, pela sua misericórdia, pela sua benevolência, o perdoou. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Essa é a nossa atitude para com as pessoas que nos devem. Um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves.
Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Não há nenhuma dívida, por maior que tenha tido um pecado, uma ofensa, um mal que alguém tenha cometido contra ti, que no Senhor você não possa então perdoar. Voltando, eu gostaria de repetir aqui Efésios capítulo 4, o verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É isso que Paulo, ele intenciona ao nomear aqui essas duas mulheres. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Havia uma discórdia entre elas, e o propósito aqui de Paulo é que houvesse entre essas duas mulheres uma reconciliação, não uma reconciliação de fachada, mas uma reconciliação verdadeira. Por isso que ele diz que elas pudessem sentir o mesmo, se reconciliar no Senhor, reconciliar-se no Senhor. O verso 3: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Não se sabe ao certo a quem Paulo está se referindo, quando ele diz aqui, peço-te também a ti. A quem Paulo está se referindo, não dá para saber a quem ele está se dirigindo, mas o sentido aqui do texto é estender uma mão ajudadora, assistir alguém necessitado, dar então assistência. Em relação às mulheres, nós vemos que tanto no ministério de Paulo, como também no ministério de Jesus Cristo, as mulheres sempre estiveram presentes, as mulheres sempre ajudaram. Irmãos, algo que eu falo, que eu repito e que eu sempre trago para os irmãos aqui, para a igreja: o quanto é importante o trabalho das mulheres durante toda a história do cristianismo, o quanto elas foram importantes, o quanto elas são importantes ainda hoje. Quando nós vemos esses campos missionários, esses campos difíceis, onde não há condições de estarmos ali abrindo um campo missionário, uma igreja, um ponto de apoio, quem o faz são as mulheres que vão nas tribos indígenas, as mulheres que vão nessas ilhas de pescadores, as mulheres que vão nessas regiões onde o comunismo ainda está imperando. São elas que começam a trabalhar ali com crianças, e depois se converte em famílias, e depois de estar estruturando ali um grupo, chega-se ali um pastor para dar continuidade ao trabalho. Mas desses lugares onde há dificuldade de se implantar igrejas, isso é desbravado através das mulheres. Foram as mulheres que sempre ajudaram o ministério de Paulo, como também sempre ajudou o ministério do Senhor Jesus Cristo. Temos de reconhecer a força de vontade, a espontaneidade, o arregaçar de mangas, no qual ela se dispõe a estar segurando as pontas. São mulheres que ganham vitórias através dos seus joelhos dobrados. São mulheres que estão se envolvendo na obra e cada vez mais sustentando a igreja, envolvendo e se dispondo. Isso sempre foi assim, desde o começo do cristianismo. Reconhecemos o quão é valoroso o trabalho das mulheres nas nossas igrejas. Lucas, capítulo 8, do verso 1 ao verso 3, olha que mulheres ajudando a Jesus em seu ministério. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus,
e os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. São mulheres que sempre auxiliaram tanto o ministério de Paulo, como também o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele continua aqui no verso 3, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. O livro da vida é o registro daqueles justos que estão guardados no coração de Deus. Esse livro da vida é o registro onde os nossos nomes estão ali, nomes de pessoas que reconheceram que não tem uma justiça própria, como nós vimos aqui no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, que não se justificam diante de Deus por reconhecerem mérito algum, mas se escondem atrás da cruz de Cristo e se revestem da justiça do Senhor Jesus Cristo, e que buscam então servi-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. São esses que têm ali os seus nomes escritos no livro da vida. Os pecadores não têm os seus nomes escritos nesses livros. Olha o que diz Êxodo, capítulo 32, do 31 ao 33, diz assim: assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Salmo 69, verso 28, sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. São esses que não reconhecem o mérito de Jesus na cruz do Calvário. São esses que se auto-justificam pelas suas obras, pelos seus méritos próprios. Por isso não terão seus livros, seus nomes escritos no livro da vida. Algo que eu sempre chamo aqui a atenção é que nós iremos ter surpresas no céu. Iremos ter surpresas em relação a pessoas que estão conosco, sentados no nosso meio, convivem conosco, se alimentam da mesma palavra, mas nós não iremos ver essas pessoas no céu. Iremos ter grandes surpresas. Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, diz: e propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Não cabe a nós, como líderes, estar então separando aqueles que nós entendemos ser o joio. Isso não é algo que deve ser feito pelo pastor, pela liderança, pela igreja. Nós exortamos, nós repreendemos, nós queremos cada vez mais levar as pessoas a Cristo, o maior número possível. Usamos de benignidade, de misericórdia, queremos levar a palavra. Mas haverá surpresas quando então o joio for separado do trigo. Isso é algo que será feito pelo Senhor no dia que irão comparecer no juízo final. E o critério usado por Deus para ter o nome escrito no livro da vida é a submissão à sua palavra. Eu venho repetir: o critério que vai ser usado por Deus para que o nome
das pessoas estejam escritos no livro da vida vai ser a submissão ao senhorio de Cristo. Não basta confessar a Jesus Cristo como Salvador, se não se dispõe a reconhecê-lo como Senhor, se não se dispõe a renunciar ao seu eu, o seu ego, a deixar o velho homem, a reconhecer os seus pecados, a confessar diante de Deus e buscar um compromisso com a palavra de Deus, se não se submete ao senhorio de Cristo, estão barateando a fé, estão, na verdade, dentro de um templo, mas não estão em comunhão verdadeira com Deus. Para se ter comunhão com Ele, tem que ter submissão ao senhorio de Cristo. Isso só se faz através da obediência à sua bendita palavra. Romanos, capítulo 10, o verso 9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você tem que confessar a Jesus Cristo como Senhor, reconhecendo Ele como Senhor, se submetendo à sua palavra, em obediência a Ele. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 19: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Apocalipse capítulo 20, o verso 12: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Haverá o julgamento, e aqueles que se submetem a Cristo, que o chamam de Senhor, vivem de acordo com a sua palavra. Não basta nós então termos a Jesus Cristo como Salvador, é algo que se pronuncia da boca para fora, mas a verdadeira comunhão com Deus se caracteriza por reconhecer Ele como Senhor, em submissão à sua bendita palavra, em compromisso, em mudança de vida, em deixar o seu velho homem e se comprometer com a palavra do Senhor, em sujeição à sua bendita palavra. Vemos aqui que esse verso 3, ele está ligado com o verso 1, só quem está firme no Senhor é que tem o seu nome escrito no livro da vida eterna, e que Deus assim então nos ajude, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nós suplicamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, ó Pai, que nos alcance, ó Pai, que com a Tua graça, nos alcance, ó Pai, que com a Tua misericórdia, para que nós venhamos perseverar no Senhor. Se nós continuarmos firmes, é porque o Senhor está nos ajudando, porque nós por nós mesmos não temos condições. Nos ajuda a ficarmos firmes no Senhor, nos ajuda a nós reconciliarmos em Cristo Jesus com todos os irmãos. Nos ajuda, Pai querido, nós trabalharmos para Ti, assim como também essas mulheres trabalharam para o Senhor. Nos ajuda, Pai querido, termos essa esperança que nos faz, ó Pai, estarmos firmes. Eu suplico, ó Pai querido, que Tu nos abençoe e nos ajude, porque nós somos carentes do Senhor, dependemos de Ti para tudo. Eu oro a Ti, em nome de Jesus, amém.